Para falar de saúde, fevereiro é o mês de conscientização sobre a fibromialgia, uma doença que ainda não tem cura, mas que tem tratamento sim. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia atinge cerca de 7 milhões de pessoas aqui no nosso país. E de cada 10 pacientes diagnosticados, 9 são mulheres. Assunto para a gente entender melhor agora, tá? No quadro Só Saúde. Só Saúde oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para manter a qualidade de vida do paciente com fibromialgia, é necessário diagnóstico precoce, tratamento adequado. E para falar com a gente sobre esse assunto aqui no estúdio, eu recebo a médica Daniela Egito. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bruno. Um prazer estar aqui e poder contribuir com esse assunto que é tão importante. Importante demais, né? Ainda mais nesse mês de fevereiro, com a campanha Fevereiro Roxo, que redobra essa atenção para os pacientes com fibromialgia. Então, antes de qualquer coisa, doutora, o que é a fibromialgia? Explica pra gente, é uma doença, é uma síndrome? Explica pra nós. É uma doença, mas a gente também caracteriza como uma síndrome porque ela é caracterizada essencialmente por dor crônica. Então, são aqueles pacientes que sentem dor em qualquer parte do corpo, certo. Normalmente dores articulares, musculares difusas, com duração superior a 3 meses. Só que como nós temos várias doenças que podem cursar com dor em articulações, Sim. em músculos, na coluna vertebral, então toda vez que nós nos deparamos com um paciente que sente dor crônica, nós precisamos fazer um diagnóstico diferencial, que é, vamos dizer assim, excluir uma série de possibilidades que poderiam estar causando aquelas dores, para poder definir que realmente aquele paciente tem fibromialgia. Então a gente costuma dizer que não é todo mundo que tem dor que vai ter fibromialgia, mas é uma doença frequente e como ela essencialmente não leva, vamos dizer assim, a alterações anatômicas, alterações na coluna vertebral, nas articulações, a gente faz um diagnóstico de exclusão. Quando a gente identifica que não tem outras causas ou outras doenças que sejam a gênese daquela dor crônica, aí a gente determina que o paciente tem fibromialgia. Muito bem, só lembrando aí para você que está acompanhando o nosso papo, né, que você pode e deve interagir, seja mandando perguntas, quem sabe um relato, né, pode ser seu ou de alguém que você queira ajudar aí por perto, manda aí sua dúvida para a gente no 991050400. Doutor, existem causas? Por que a fibromialgia aparece? E eu vejo que nos últimos anos parece, né, pelo menos, que o número de diagnósticos tem aumentado, né? Sim. Em relação à causa específica, a gente não tem uma causa única para a fibromialgia. Certo. A gente sabe que, como eu já falei, não tem alterações anatômicas, não existem, por exemplo, alterações nas articulações, na coluna, nos músculos. É uma doença até que os exames complementares, os exames de investigação, eles são todos normais. Porque a causa está muito mais na alteração de liberação de substâncias no organismo. Certo. Nós, por exemplo, para termos a sensação de dor, a gente tem vias que levam estímulos para o cérebro, a gente processa esses estímulos, retorna para a periferia para sentir dor. Nos pacientes que têm fibromialgia, que ele vai sentir dor muito mais facilmente do que qualquer pessoa, e uma dor muitas vezes até desproporcional àquele estímulo, é porque essas substâncias que regularizam esse processo, neurotransmissores, eles vão estar alterados no paciente com fibromialgia. Existem substâncias que dão, por exemplo, sensação de bem-estar, de prazer, como as endorfinas, serotoninas, normalmente estão baixas nos pacientes com fibromialgia. O limiar de dor está alterado, então é um paciente que ele sente dor muito mais facilmente, porque o seu limiar de dor, para essas vias que processam essa dor, estão funcionando de forma alterada. Então, assim, não tem uma causa única, porque a gente não sabe por que acontece isso. Nós ainda não sabemos, ainda nos pacientes com fibromialgia, mas acontece essa desregulação e aí ele começa a sentir dor contínua, crônica e muitas vezes acentuada, desproporcional a qualquer trauma, a qualquer estímulo. E a gente tem realmente percebido, Bruna, uma incidência muito maior, uma prevalência de diagnósticos crescentes de fibromialgia.
A fibromialgia, ela está relacionada, por exemplo, como você bem falou, ela é bem mais comum em mulheres do que em homens e ela está relacionada muitas vezes a quadros de ansiedade e depressão. Nossa, então tem a ver com questões psicológicas até, também, né? porque justamente, como eu falei, que essas substâncias que estão relacionadas com a sensibilização dolorosa estão baixas, então normalmente quem tem depressão tem níveis de endorfina, serotonina mais baixos, então ele está como se fosse mais susceptível a desenvolver esses outros distúrbios que vêm não só a dor, e por isso que a gente também fala na síndrome da fibromialgia, porque o paciente com fibromialgia, além de ter essa dor generalizada, ele tem mais, por exemplo, síndrome do intestino irritável, ele tem mais enxaqueca, cefaleia crônica, ele tem mais sensação de edema pelo corpo, distúrbios relacionados à sensibilização ao frio. Então, vem uma série de outras situações conjuntas. A queixa principal é de dor mesmo, que pode aparecer em várias partes do corpo. A gente até tem uma telinha mostrando esses pontos de dor, que são considerados os pontos mais comuns, tá? A gente está vendo aqui na ilustração, então, tem ali ó, a coluna cervical, o cotovelo, os joelhos, a bacia, as nádegas, a coluna torácica. Esses são os pontos mais comuns, digamos assim, doutor? E a pessoa não vê, por exemplo, um inchaço ou um roxinho porque bateu em algum canto. É realmente uma dor que aparece sem uma causa, assim, específica? Sim. Por muito tempo, a gente utilizava esses critérios, esses pontos dolorosos, que a gente chama tender points, para palpar os pacientes e ainda utilizamos. Sim. E a gente vê que a palpação desses pontos ela é desproporcional à intensidade da dor que o paciente sente. Então, realmente, você não vê abaulamento, você não vê deformidade, você não vê edema, que é o inchaço, não tem vermelhidão, como, por exemplo, em um processo inflamatório articular que a gente vê edema, vermelhidão. A gente não encontra nenhuma dessas alterações. Então, tanto o exame físico aparentemente é normal, o que é anormal é a intensidade da dor, porque quando a gente palpa esses pontos, os pacientes realmente sentem muita dor e eles relatam que tem dor muitas vezes difusa. É quando você pergunta, onde está doendo? Ah, doutora, dói tudo. Dói a coluna, dói os braços, dói as pernas. Eu durmo, às vezes, já com dificuldade porque estou sentindo dor. Acordo com dor. Tem dias mais difíceis, dias mais fáceis, mas está uma queixa, assim, que não cessa. Porque quando a gente está com dor, o que é que a gente espera, Bruna? Tomar um remédio, passar ali algumas horinhas, melhorar. Ou, no máximo, 2, 3 dias, melhorar. E aí o paciente com fibromialgia, não, passa uma semana, 2, um mês, 2, porque como a gente considera a doença entre umas causas de dor crônica, como causa de dor crônica, então o paciente ele sente dor mais do que 3 meses. Todos os dias sentindo dor, né? E aí realmente chama a atenção. Isso não está normal. Algo está acontecendo, precisa ser investigado. Muito bem. A gente já está recebendo aqui alguns relatos, dúvidas através do nosso WhatsApp. Já vamos colocar aqui em tela. A gente aproveita para trazer aqui o questionamento para a nossa especialista, tá? A Nilda pergunta o seguinte: minha irmã tem fibromialgia, meu irmão também. Isso quer dizer que eu vou ter? E aí, doutora, tem alguma relação com a genética de alguma forma ou não? Não necessariamente. A gente, como estamos vendo casos crescentes, então algumas vezes, coincidentemente, você vai ver casos relatados na família e tem estudos nesse sentido para tentar avaliar se realmente existe alguma condição genética. A gente não tem, vamos dizer, mapeamento genético de algumas doenças e a fibromialgia é uma delas, mas não significa dizer, Nilda, que você vai ter porque sua irmã e seu irmão têm. A gente ainda não tem essa associação genética na fibromialgia, mas alguns estudos estão caminhando para tentar identificar se realmente existe alguma, vamos dizer, predisposição maior. Certinho. Mais uma dúvida aqui no 991050400. A Thelma disse o seguinte: eu sofro com fibromialgia, já amanheço com dores, durmo mal, tem dias que até a mandíbula dói. Eu quero saber qual o melhor remédio para diminuir as dores. Complicado assim à distância, sem ter um contato mais próximo com o paciente, né, doutora? Mas existe medicação que possa amenizar isso? Eu posso até responder a Thelma, que, por exemplo, a gente
Temos, em termos de medicamento, né, de droga, uma série de medicamentos que podem ser utilizados, drogas que vão agir essencialmente nesse controle de dor crônica, mas assim, o melhor remédio para quem tem fibromialgia, e aí vai funcionar para todos os pacientes, inclusive é o único tratamento que tem nível de evidência A em todos os estudos, em todas as pesquisas sobre o tratamento da doença, é a atividade física. Olha então, só. por isso que eu posso respondê-la. Ela tem que se exercitar, né? De alguma forma, tem que se exercitar. As pessoas podem pensar assim, não, eu já estou com dor, eu vou me exercitar, vou ter mais dor ainda. O movimento vai trazer justamente essa atenuação dos sintomas, a gente pode dizer assim, doutora? Sim, eu vou dizer que o início, né, o fazer, o paciente dizer assim, estou com dor e vou começar, ele muitas vezes fica resistente. Sim. Mas como eu falei que existe um desequilíbrio nessa liberação de substâncias que regulam a dor, que dão sensação de bem-estar, então quem melhor faz a liberação dessas substâncias não são as drogas, os medicamentos, e sim o exercício. Então o exercício vai liberar endorfina, o exercício vai liberar serotonina, então você vai, com o passar dos dias, se sentir bem melhor. Então, assim, mesmo que, eu não estou conseguindo, eu estou com dor, vai. Arruma alguma forma de se exercitar, caminhando, dançando, indo para uma academia, nadando, aquilo que lhe dê mais prazer, mas só precisa ir. Importante, né? Faz parte do tratamento. Tem mais uma dúvida aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Deixa eu ver quem foi, a Beta. Pergunta o seguinte, eu gostaria de saber qual é o exame que faz para diagnosticar, ou então para saber se tem a fibromialgia. Existe um exame específico para o diagnóstico, doutora? Não. Como eu falei, é uma doença que não leva a alterações anatômicas, articulares, musculares propriamente, né? Você não vai ter alterações nas estruturas do sistema músculo-esquelético. Certo. Então, o paciente ele sofre de dor crônica, mas por essas outras razões. Então, não existe um exame específico para você realizar e dizer, você tem fibromialgia. O diagnóstico ele é dado por esse conjunto de sinais e sintomas, por um médico que acompanha a doença, por exemplo, o reumatologista é um dos médicos que está, vamos dizer, preparado para o diagnóstico. Quando a gente suspeita que possa existir uma outra causa para aquela dor, nós fazemos exames para afastar outras possibilidades diagnósticas, né? Então, algumas vezes tem situações que podem cursar com dor crônica que eu preciso afastar. Por exemplo, doenças da tireoide. São condições que às vezes podem dar dor no paciente, pode dar fadiga, pode dar distúrbio de sono. Então, sintomas que é comum na fibromialgia, que são comuns na fibromialgia. Então, eu vou fazer alguns exames laboratoriais para avaliar outras condições. Eu sei que não é uma doença inflamatória, então, às vezes, eu vou pedir provas de atividade inflamatória para ter certeza que realmente aquela minha hipótese está concreta, porque o paciente não tem inflamação. Então, na fibromialgia, os exames, eles são normais. E nós pedimos muito mais para afastar outras possibilidades que possam estar se misturando ou confundindo o diagnóstico do que para o diagnóstico em si. E também, para concluir assim essa pergunta, nós não podemos esquecer que, apesar da fibromialgia da dor crônica, ela pode coexistir com outras doenças reumatológicas. Então, por exemplo, um paciente ele pode ter, por exemplo, uma artrite reumatoide, que é uma doença que inflama as articulações, e ter a fibro junto. Entendi. Ele pode ter uma doença de coluna vertebral, ter uma hérnia de disco, ter uma artrose e ter a fibromialgia junto. Entendi. Então, por isso que a gente precisa avaliar como um todo. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você vai lá no nosso WhatsApp, se tem dúvidas, manda pra gente, tá? No 991050400. E já no próximo bloco a gente retoma com o quadro Só Saúde. Tudo certo, doutora? Tudo certo. Combinado, então.